Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 11 de março de 2025, é terça-feira e todas as terças são regidas por Marte, que na mitologia é Áries, que é o nosso deus da guerra, da luta, dos conflitos. Também rege o nosso sistema imunológico, essa nossa capacidade de atacar, de nos defender. Também pode falar sobre cortes. No céu de agora, Marte está no signo de Câncer, então a gente tem enfrentado muito desses conflitos emocionais, conflitos do passado, às vezes até questões ancestrais. Pensar que o signo de Câncer é simbolizado pelo caranguejo, então também pode representar muito esses nossos apegos, essas nossas táticas de defesa, de proteção, que às vezes a gente precisa romper. Eu estava até pensando, quando a Lua estava em Câncer, fazendo uma conjunção com Marte em Câncer, o quanto também simboliza esse corte do cordão umbilical, né? O Câncer está muito relacionado com a mãe, com a maternidade, como a gente foi nutrida. Enfim, às vezes também essa separação, de alguma forma, com o que nos nutriu, com a nossa família, ou com essas formas de se alimentar, de se nutrir, que não estão mais fertilizando, não estão mais nos nutrindo mesmo, né? Então eu acho que esse movimento, esse trânsito do Marte em Câncer pode trazer reflexões nesse sentido. Lógico que sempre depende a área que você tem o signo de Câncer, que acaba trazendo outros reflexos para o tema, tá? Na astrologia, a gente tem as 12 casas que simbolizam temas da nossa vida. A área que o Marte ele fica mais feliz, ele fica jubilado, é a casa 6, que é uma casa que vai falar muito dos serviços do dia a dia. Então eu penso o Marte ele ficando muito alegre ali para essas lutas do dia a dia, né? Para trazer essa coragem para enfrentar com coragem essas questões do dia a dia, tá? Então se você tem Marte ali na casa 6, você tem um Marte jubilado. Marte ele fica melhor aspectado, ele expressa melhor as suas qualidades quando ele está no signo de Áries e no signo de Escorpião. Ele também fica exaltado no signo de Capricórnio. E Marte em Câncer é o oposto da exaltação de Marte, é o oposto do Marte em Capricórnio. Enquanto Marte em Capricórnio ele tem muito essa capacidade de disciplina, né? Tem muito essa capacidade ali de ação. Marte em Câncer é um signo regido pela Lua, então a gente se volta mais para as questões corporais, emocionais. É como se a gente tivesse que ir para a luta, mas quisesse ficar em casa, quisesse ficar se cuidando, quisesse ficar se nutrindo. Então eu vejo que é um momento assim da gente pegar essa força nos assuntos caranguejos, né, cancerianos, nos assuntos lunares, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa ancestralidade, os nossos ciclos. Né? A gente tem que arranjar uma forma ali de fazer esse caranguejo se mexer, porque às vezes ele não quer ir pra briga, né? Ou às vezes ele não tem essas armas, as melhores armas para ir para a guerra, né? Que seria Áries, Escorpião, Capricórnio. Então a gente tem que inventar um jeitinho ali de convencer as nossas emoções a se mexerem, essas águas a agirem, tá? Então toda terça eu acho que é um bom dia assim também pra gente refletir sobre a nossa raiva, sobre a nossa agressividade, que também são alguns temas que a gente pode associar a Marte, né? Dia de ter essa coragem, de cortar coisas que não fazem mais sentido, de buscar o que fortalece também a nossa vitalidade, o que fortalece a nossa coragem, a nossa ação na vida mesmo, né? O que nos motiva, o que nos traz essa motivação. E também pode ser um bom momento para a gente mapear quais são os nossos inimigos internos, né? Quais são as lutas que sempre estão vindo à tona. Porque às vezes a gente pode buscar novas ferramentas, novas armas, novas armaduras, novas formas de se defender também, né? Então pode ser um bom momento para refletir isso, para perceber se você tem enfrentado as questões, ou você tem fugido, você tem evitado o conflito, sabe? Se às vezes você está precisando mudar essas táticas, essas formas como você tem reagido, principalmente emocionalmente, reagido em relação à sua raiva, à sua agressividade, tá? Perceber o que às vezes tá te impedindo de ter essa coragem, essa força, o que tá te bloqueando, tá?
Então, o primeiro aspecto do dia, a lua crescente, ela está no signo de Leão, ela vai fazer uma quadratura com Urano em Touro. Então, a lua já está quase cheia, então traz muita intensidade, né, para o nosso sentir, para as nossas emoções, para o nosso corpo. No signo de Leão, Leão é um signo de fogo fixo, então se aprofunda muito nessas questões de autoexpressão emocional, de identidade, de vitalidade, de coragem. A quadratura com Urano em Touro, ela pode trazer um pouco de rebeldia, um pouco de mudanças inesperadas, às vezes questões tecnológicas também, que são assuntos de Urano, tá? Urano é um planeta que é invisível, olho nu, então ele fala sobre questões inconscientes, principalmente que dizem respeito aos nossos pensamentos, às nossas ideias. A quadratura, ela traz essa tensão, essa insatisfação. Então tem um lado nosso que está buscando esse crescimento ali da nossa vitalidade, e tem da nossa expressão, e tem outra ali, Urano em Touro, que está buscando esse romper com padrões de comportamento, principalmente no que diz respeito à relação com a matéria, nutrição, corpo. Então tem uma tensão ali, tá? Porque Leão e Touro são signos fixos, só que Leão é do elemento fogo e Touro é da terra. Então tem uma disputa entre esses elementos. Tem o nosso lado que quer focar na nossa energia, tem outro lado que quer focar nas coisas materiais, tá? Então pode trazer esses impulsos assim para se libertar, às vezes questões que a gente não controla acabam acontecendo para que a gente possa se libertar, tá? Eu acho que é um bom momento de pensar nessas questões assim de autoestima, do que precisa de libertação, que você precisa romper com essa estagnação também, porque às vezes o lado negativo dos signos fixos é isso, se mantém ali em situações que já não tem crescimento, não tem desenvolvimento, não tem aprofundamento, tá? Então, é um bom momento para refletir sobre essas questões. E também a quadratura com Urano, às vezes ela traz questões assim que estão fora do nosso controle, então pode ser um bom momento também para você perceber que você não tem controle sobre tudo, sabe? Quais são as suas reações quando as coisas saem do controle? Eu acho que esses aspectos com Urano sempre trazem essas questões, tá? 19h55, Mercúrio em Áries vai fazer uma conjunção com a Vênus retrógrada em Áries. Então, Mercúrio é o nosso deus mensageiro, é Hermes da mitologia, ele vai falar sobre a nossa fala, comunicação, aprendizados, trocas, ele também é o deus do comércio. E Áries também está muito rápido, então a gente pode querer essa agilidade ali nas respostas, nas ações, nas compras. Fazendo essa conjunção com a Vênus que está retrógrada, então a mente ela pode se voltar para essas questões ali da retrogradação da Vênus, que podem ser de relações do passado, de interesses estéticos, artísticos, criativos do passado, às vezes essas questões de autonomia, de independência dentro das relações. Então, às vezes é alguém do passado que te manda mensagem, ou às vezes é um interesse ali, eu queria começar a fazer uma aula de dança e eu nunca tive coragem. Eu queria começar queria fazer um esporte ali radical, que eu nunca tive coragem. Ou eu queria, depende os temas que a Vênus rege no seu mapa e a área que você tem o signo de Áries, mas às vezes pode falar de diversos assuntos, às vezes pode falar do seu trabalho. Eu sempre tive vontade de fazer um tal curso, eu sempre tive vontade de fazer parte de tal grupo, de conhecer tal filosofia, tal religião, tal espiritualidade, sabe? Então depende muito ali do seu mapa, então às vezes traz essa pressa, assim. Eu até coloquei no horóscopo do canal de transmissão que o Mercúrio ele tá em Áries, né? Que é esse signo muito ágil, ele é o primeiro, ele tem esse fogo inicial, então tá muito apressado. Então eu coloquei que até como se ele soubesse que daqui a pouco ele já vai retrogradar, né? No sábado ele já vai retrogradar. Então é tipo, eu preciso fazer as coisas agora que daqui a pouco eu vou começar a olhar pra trás de novo, né? Então pode trazer essa sensação muito forte. Ares traz muito essa sensação assim de urgência, de tipo, é pra ontem, né? Não é nem pra agora, é pra ontem. Então rapidez, agilidade. Só que a Vênus, ela tá ali ainda, tipo, olhando pra... É como, se a gente pensar na Vênus, além dela falar sobre amor, relações, ela pode falar sobre enfeite, sobre joias. Eu tava até falando pra uma amiga agora há pouco, que é como se você estivesse olhando ali, o seu porta-joias, ou como se você estivesse olhando até, sei lá, fotos do passado de coisas artísticas, criativas que você fez. Às vezes você tá olhando ali o seu armário, roupas do passado que você já parou de usar e você tá revendo, sabe? Então pensando, né, em trazer imagens assim
dessa Vênus retrógrada. Como eu falei, depende muito da onde você tem, né? Mas eu acho que pode ser um bom momento. Então, Mercúrio vai falar sobre escrita, Vênus vai falar sobre os nossos valores. Então, às vezes, é um movimento da gente integrar muito desses aprendizados, muito do que a gente descobriu sobre nós, sobre os relacionamentos passados. Então, eu acho muito legal, assim, você fazer uma carta dos seus valores, uma carta de como você se sente amada, de como você se ama e como você se sente amada nas relações. E é importante você saber como você se sente amada no sentido do que você faz pra você, só você faz, né? Então, eu me sinto bem quando eu me permito, sei lá, fazer uma aula de dança, tá? Então, é você colocar ali, você saber essas coisas que te fazem bem. Então, é importante você escrever, né? A escrita é esse processo da gente internalizar. Então, escrever sobre os seus desejos, sobre os seus aprendizados, fazer essa carta de valores eu acho muito legal para você se lembrar do que você ama em você, do que você valoriza em você, do que você busca nas relações, porque daí você não se perde, né? Você não fica desperdiçando a sua energia, tá? Então, podem vir essas mensagens, esses pensamentos sobre o passado, mas olha para isso nesse sentido. Isso aqui, eu tenho alguma coisa para aprender com isso? O que foi o aprendizado? É como se você pegasse ali esses objetos e falasse, eu ainda posso usar isso, né? Aquelas joias, como eu falei, Vênus pode falar sobre joias, sobre enfeites, né? Sobre essas questões estéticas. Então você pensa assim, isso aqui eu vou usar? Isso aqui tem algum uso? Qual foi o aprendizado? Ou se não é momento mesmo de liberar, sabe? Então trazer essas questões. Também Mercúrio está em Áries, então perceber se às vezes você também não está muito assertiva, não é nem assertiva, é muito impulsiva nas palavras, então às vezes tem um pouco de cuidado, porque você pensa e já fala, né? Então às vezes pode pensar, eu acho que é necessário essa reflexão, principalmente nessa questão de gastos, às vezes, né? Tipo assim, só investe se é realmente alguma coisa que já faz tempo que você quer, porque até pensando que a Lua, na astrologia tradicional, a Lua hoje o dia inteiro ela tá fora de curso, é aquele momento que ela fica vazia. O que quer dizer quando ela fica vazia? Ela não tá aspectando ninguém, ela não tá trazendo, materializando nada. Então a gente tende a ficar meio perdida, meio esvaziada. As coisas que a gente começa nesse tempo às vezes não se desenvolve. Então por isso que é importante ter bastante reflexão, momentos de meditação, de introspecção, para ver se você não tá se desviando, sabe? Não tá desperdiçando, tá? Dinheiro, energia e tudo mais, tá? Então, deixa eu ver. Uma coisa que eu tava pensando também, né? Esse Mercúrio em Áries, Áries fala muito sobre motivação. Então, o quanto é legal você, dizer ou buscar essas coisas que te motivam suas ideias, motivam seus pensamentos, às vezes até dizer palavras de motivação pra si mesma, sabe? Escrever uns bilhetes assim, porque às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes isso me ajuda muito. Eu falar assim de uma forma mais assertiva, tipo, como se eu estivesse comandando mesmo o inconsciente, tipo, Mariana, faça isso. E daí parece que eu faço, né? Não sei, às vezes funciona. Eu acho que nesse Mercúrio em Áries funciona. Vocês que têm Áries aí no mapa me digam. Mas eu acho que essa capacidade, assim, de autocomando, de direção, de tipo, é aqui que você tem que ir. É direcionar a sua atenção, o seu foco. Então, através das palavras, dos pensamentos, né, da sua energia mental, isso pode ser uma possibilidade, tá? Então é isso, gente, de aspecto. Então, como eu falei, para a astrologia tradicional, hoje a Lua ela está vazia. Então, quando a Lua está vazia, ela fala desse aspecto assim de solidão, de ficar solitária, é um momento que a gente fica mais com nós mesmos, porque a Lua não está aspectando ninguém. Então não está vendo ninguém, não está enxergando ninguém, então está sozinha. Então fala muito de como a gente também lida com a nossa solidão, o nosso vazio. Então podem ver reflexões nesse sentido, tá? Amanhã amanhã o Sol vai fazer uma conjunção com Saturno, então a gente pode já estar sentindo esses reflexos, né? Sempre que tem essa aplicação de algum aspecto, a gente já começa a sentir um pouco antes. Então o Sol, Saturno, essa visibilidade ali dos nossos limites, do que precisa ser estruturado. Olha ali onde você tem o signo de peixes, então pode estar cobrando, já está há algum tempo, né? 2 anos e pouquinho, cobrando essa responsabilidade ali sobre esses temas, mas agora você pode vislumbrar com mais clareza essas questões, o que precisa de consciência. Então vai ser 7h29 amanhã. E amanhã, 4h56, a Lua ingressa em Virgem também. Então tem essa troca da Lua, e que vai ser o signo que ela vai ficar cheia, que vai ter o eclipse. Mas amanhã a gente conversa mais sobre isso.
Então, acho que é isso pro dia de hoje, gente. Acho que a Lua em Leão, ela traz muito essas questões, assim, que envolvem a nossa coragem, a nossa força. Por ser um dia de Marte, também traz esse tipo de reflexão. Esse aspecto com Urano pode trazer algumas questões inesperadas, que estão fora do nosso controle, mas é muito da gente saber qual é o nosso centro também, a gente saber o que nos nutre. Quando a gente sabe o que nos nutre, o que nos centraliza, a gente acaba não se perdendo tanto nessas questões, mesmo que elas aconteçam, né? Nesse inesperado e tal, a gente sabe qual é a nossa responsabilidade, o que a gente pode fazer diante do que está externo, né? E às vezes nem se importar tanto com essas questões externas. E essas revisões, né? Eu acho que como a Lua não está fazendo nenhum aspecto hoje, pode ser difícil trazer muito para a matéria esse aspecto de Mercúrio com Vênus retrógrada, mas eu acho que nesse campo do mental, das reflexões, pode ser interessante para pensar, para refletir. E acho que é isso, então amanhã a gente fala mais sobre o céu. Terminando, eu já posto tanto no Spotify quanto no YouTube. E tem já vídeo sobre a Lua em Virgem, que eu falo sobre o mito, que eu dou dicas gerais também, tá? Depois eu vou postar o link também. E tem leitura de tarô e de astrologia aberta, tá ali nos atendimentos, no destaque escrito atendimentos. E é isso, acho, só de informes pro dia de hoje, gente. Bom dia!